Olá, olá. O intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês como que foi desenvolvido uma atividade aqui para matéria de visão computacional, que foi criar um aplicativo para Android que permite a escolha e aplicação em tempo real de duas técnicas de suavização, duas de segmentação e duas de detecção de bordas. Em vídeos capturados pela câmera do smartphone. O usuário deve ser capaz de alterar parâmetros ou algoritmos escolhidos, perdendo 30 pixels ao invés de um app. Enfim, aqui eu tenho, nesse endereço aqui, eu tenho, tá livre, a estrutura dos diretórios, tá? Então ele tem uns detalhes aqui, ó, porque ele foi desenvolvido nessa ferramenta, Android Studio, né, nessa versão que corresponde lá, que é o vídeo mostrando isso para vocês. Aqui algumas características dessa ferramenta. Aqui existe alguns vídeos que eu me relaciono, que eu acabei visualizando aí, né, professor Emerson, né, que falar, e também tive que ir atrás de alguns vídeos sobre a biblioteca OpenCV. Então aqui como que foi desenvolvidas as etapas, né? Como que você ia me passar mais de conhecimentos para isso. E enfim, e aqui vai falar sobre em si, uma parte que eu quero mostrar para vocês aqui, que pediu mais para mostrar. Essa pasta manifest aqui é bem importante aqui dentro do Android Studio, esse Android Manifest. Aqui, o que eu faço nessa, que eu coloco a mais, que algumas coisas já ele vem padrão. Eu vou colocar as permissões aqui para a câmera, né, para uso das informações da storage, as coisas que eu faço. Então esse arquivo faz isso. Depois disso, que eu queria falar para vocês é sobre a parte do layout, tá? Como é que funciona esse layout? Esse layout aqui eu demorei um pouco para criar o layout aqui da Vision Activity. Por quê? Porque além da câmera, que aqui no Android Manifest ele sempre me indica que essa câmera ela vai ter que ficar horizontal. Eu forço isso. Hoje os vídeos geralmente saem dessa forma aí. Ele não é tão alto, mas ele é mais largo. Então aqui no Manifest eu faço isso através dessa tag aqui, tá? Dentro do layout da Activity que eu vou estar trabalhando. Nesse caso aqui é Activity Visão, como vocês podem ver aqui. Na Activity Visão eu estou setando aqui para que ele fique horizontal. Na Activity Visão aqui os frames foram feitos com duas SICK bar. Essa SICK bar, ela na parte superior ela tem os valores, e aqui as barras de rolagem. Nesse caso ele seta valores para elas têm nos dois lados, e aqui no centro eu tenho a minha câmera aqui, que é uma câmera do OpenCV, certo? Então essa câmera aqui que vai fazer com que eu tenha aqui as configurações já para a câmera view e tal, para fazer que ela funcione. Depois disso, eu trabalhei bastante aqui com a integração entre, eu tenho aqui o meu CMake, que em outras aulas eu já falei qual que é a interação que ele tem, sendo que nesse aqui ele tem essa interação em relação ao modo dinâmico. Aqui é onde que ele carrega aqui os meus arquivos, né? Então ele vai ter o cabeçalho do arquivo em C, que é esse visão C.h, e o cabeçalho da visão C.app, que é o corpo dessa classe. E aqui são dados da onde que fica as propriedades local do OpenCV. Isso faz o quê? Simultaneamente ele vai trabalhar com meus níveis lativos para qualquer arquitetura. Ele coloca as várias estruturas que podem ter nos celulares. Aqui, como eu falei para vocês,
eu vou ter o cabeçalho, né, da visão C aqui. Esse cabeçalho é interessante. Ele está colocando aqui o nome da classe, aqui aonde que ela vai ser invocada, e aqui geralmente os pacotes, definição dos pacotes, ao invés de pontos eu tenho esse underline. Então aqui estou chamando do Java isso daí. O corpo disso tudo está aqui. Eu acabei adicionando mais 2 parâmetros, mais 3 parâmetros. Um aqui é o option, que seria qual opção que está sendo enviada para dentro dessa classe, e aqui seria o primeiro e o segundo parâmetro, que são postos na sequência. Para ele ficar bem didático, vamos dizer assim, eu me preocupei no layout eu fazer aqui uma lista, né, dos itens. Então aqui essa parte de suavização, segmentação, detecção de bordas, que ficasse bem dinâmico. Na hora que a pessoa clica, isso acontece. Então aqui nos meus layouts vou ter o list group aqui, e vou ter os meus itens. Isso geralmente vai ser implementado, isso foi implementado aqui. Então eu vou ter a forma que ela é montada e aqui a forma que ela é criada. Então eu tenho aqui os detalhes, suavização aqui. A suavização é da lista, que ela faz essa ligação, certo? E aqui são os itens dessa lista, conforme vocês podem observar aqui, ó. Suavização está aqui, e aqui nós temos blur e medium blur, que seria isso daqui, certo? Foi a maneira que eu usei aqui para fazer isso. E aqui automaticamente, aqui eu faço a composição dessas duas listas aí. Coloco uma lista basicamente dentro da outra. As duas listas estão aqui. As implementações, né? Minha main activity ela faz o seguinte: ela cria o meu layout principal, ele ativa a lista, que é ela que vai estar sendo utilizada, né? Ele monta ela e ele fica aguardando o clique, né, do grupo. Uma expande o grupo e outra, né, dá um click listener, onde eu passo isso daqui por parâmetro, tá? Para quem que eu estou passando isso? Conforme que for clicado, eu verifico aqui. Se for na posição 1 e 1, eu vou chamar esse Color Blob Detect. A única coisa que é diferente. Fora isso, ele vai chamar minha visão Activity. Essa minha visão Activity, quando recebe essas informações de lá, eu tenho um case aqui, e esse case verifica o que está vindo para ele. Ele tem um grupo que é passado aqui pelo parâmetro, né? É muito importante saber que essa intente aqui, ela passa essa informação para cá, passando primeiramente o grupo, como vocês podem ver aqui. Eu deixo essa informação aqui para aparecer, inicialmente para verificar onde que quem que estava qual que era o parâmetro que estava chegando. E ele também mostra o item, né? Então aqui tem o código do item aqui. Essas são as duas informações que eu tenho. Então, conforme o grupo que eu tiver aqui, né, caso for 0, o item vai ser 0. Ele vai usar a opção de suavizar. E aqui é questão da média, da mediana, que é média e que é mediana, certo? E isso vai ocorrendo. E ele tem o tipo dela, né? Quais são os tipos que eu tenho? Quando suaviza é 1, 2 e assim sucessivamente. Isso sendo setado, fora isso eu tenho aqui algumas situações em que
Quando a câmera está encerrando, né, eu libero as informações dela. Aqui no camera frame é onde que, como os vídeos anteriores mostram, é o momento em que aparece os frames por segundo lá na sua webcam, na sua câmera do seu celular. Então ele vê o tipo aqui, e aí ele faz um novo case aqui colocando o tipo. Aí o tipo ele já vem. Se for essa de da média aqui, ele já verifica e tal, ele passa os thresholds, ele seta esse threshold, onde que ele vai começar e tal, isso é importante. Esses thresholds vale verificar que eles são criados aqui, né, que tem a SIC bar. Essa SIC bar que tem as informações sobre eles, né, e aqui, como é tradicional no OpenCV, eu faço o Find View by ID, trazendo as informações lá do meu XML, que seria do meu front-end. E aqui, no momento em que as barras são deslocadas, ele traz informações delas, né, no change dela. Quando eu subir, ele vai mostrar o valor setado, né? Descer, ele vai dar esse valor também, vai estar passando isso. Então aqui, conforme o experimento que está sendo feito, né, a opção que foi optada, ele tem às vezes uma variação que o máximo dele vai ser 250, ele, por exemplo, quando eu quero inverter a cor da binarização, é 0 ou 1, então eu não vou poder ter de 0 a 250, eu tenho que começar em 0 e terminar em 1. Aqui, quando lá na especificação que eu estava lendo, ele fala que os números têm que ser ímpares, inteiros. Então a SIC bar ela está me trazendo, mas o 0 não pode. Então eu fiz esse código aqui para que isso não ocorra. E o interessante é o seguinte, que quando eu faço essa opção aqui para suavização aqui, eu vou usar, na verdade, observem que eu estou usando aquela classe, visão C, eu digo que a opção é 3 e passo os thresholds, isso dentro da execução desse vídeo. Então se nós formos lá no CPP, eu passei lá, option 1, ele vai fazer um find, ele vai localizar, as características do objeto. Todo esse código faz isso, certo? Quando a opção é número 2, ele está aqui, ó, ele usa aquela opção de desenho, que foi um plus que eu fiz lá. Porém, se eu faço isso aqui em Java, fica muito lento. Então, ele está aqui no código nativo em C, dentro do OpenCV, dentro do Java, ele faz isso. E aqui embaixo, os parâmetros são pequenos, não precisa de muita coisa. Então aqui, eu tenho a média e a mediana aqui, os meus filtros que recebem os parâmetros. Esses parâmetros aqui eu percebi que eles trabalham em paralelos, né? O tamanho deles. Então eu coloquei as duas informações com o dedo polegar, geralmente da mão direita, apesar que eu conheço uma pessoa, o meu professor, ele é canhoteiro, mas o Android ele valoriza bem essa questão do polegar, né? Porque os outros dedos você geralmente vai estar segurando o dispositivo. Então é isso, ele faz esse tipo de ações aqui, com esse JNI aqui. Voltando aqui para a minha visão Activity, que vocês acabaram de observar. Então, ele verifica isso daqui, vale ressaltar que eu estou dentro do on-camera frame. Então, ele tem esse input, que é a informação que ele sempre está recebendo. Aqui eu já posso, utilizar para o RGBA e para o Gray, certo? Que seria o cinza, e espaço de cor ali, colorido. Então esses são os cases. Aqui, como eu já falei numa outra aula, ele verifica lá as permissões da câmera. E aqui
aqui ele faz a validação se realmente a aquisição foi aceita. E aquele método ele precisa ser declarado aqui dentro dessa classe aqui, né, da minha classe Visão Activity. Então ela está aqui no rodapé. Então, olha, se eu segurar o Ctrl e pressionar nele, ele mostra aqui o cabeçalho o corpo da classe e o cabeçalho dela, né? Eu clicando nela, eu vou até para lá. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Assim, vou deixar o meu link. Quem precisar de alguma dica, alguma informação, entre em contato, né? celso.costa@ifms.edu.br. Beleza, pessoal? Abraço a todos e fica aí, né, a integração do OpenCV aí, conforme os vídeos foram mostrados. Essa aplicação realmente roda. Abraço.